E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore a seu pai que está em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito boa noite, família Soma. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu quero iniciar como semana passada. Eu trouxe uma lista de enfermos de novo. Toda semana está tendo, né? Impressionante. Vamos orar de novo? Vamos começar orando? Já que é uma série sobre oração, vamos orar? Alguém aqui não está se sentindo bem? Nós temos óleo de unção aqui, podemos orar. O pastor Daniel pode orar com o óleo da unção. Não? Eu quero pedir pelas seguintes pessoas. Primeiramente, pelo Gabi, o Gui e a Maria também ainda estão se recuperando, mas o Gabi agora está com febre, e você sabe, eu não posso dizer por todos, mas desde que nós iniciamos a plantação aqui, a minha casa tem sido um alvo constante. Agora o Dani também foi ordenado, te prepara. Por quê? É muito comum o pastor ser constantemente atacado. É muito comum. Muito comum. Porque o pastor não estando bem, Paulo fala a Timóteo, Paulo fala a Tito, o pastor é o padrão dos fiéis. O pastor não estando bem, a igreja provavelmente começa a dar sinais de também não estar bem. Ou seja, é comum nós sofrermos ataque, e eu quero que tu ore comigo pela casa do pastor Daniel neste momento, pode ser? Além disso, eu quero que nós oremos por uma irmã muito querida. Eu conheci esse casal fazendo um aconselhamento. Eles moram nos Estados Unidos. E desde então, nós acabamos seguindo algumas vezes com aconselhamentos e hoje nós nos tornamos amigos. Mas essa madrugada, o esposo dela me ligou, pedindo oração, apavorado, e eu tentando entender ali o inglês no meio... tentando exercer dom de línguas, alguma coisa assim, para ver se eu entendi o que ele estava falando. Porque ela estava entre a vida e a morte no hospital, porque aconteceu alguma coisa, provavelmente alguma veia que trancou, alguma coisa assim, e foi para o pulmão, e ela não estava conseguindo respirar. E eu lembrei na hora, porque foi exatamente a causa da morte do meu pai. Meu pai tinha uma trombose, e a trombose, quando solta, ela tem 3 caminhos, né? Via de regra, algum médico talvez possa me corrigir depois, mas que eu sei são os 3 caminhos possíveis. Coração, onde vai dar um infarto, para a cabeça, no cérebro, onde pode dar um AVC, e algum derrame, alguma coisa assim, e para o pulmão, onde vai dar embolia pulmonar. Foi o que aconteceu com meu pai. E aconteceu com essa irmã muito querida, e o que mais me chamou a atenção é que ela tem a nossa idade. Ela é parelha na idade comigo, com a Su, ou seja, uma pessoa muito nova. E agora há pouco, antes do culto, eu falei com ele, perguntei como é que estavam, e ele disse que ela, um pouco antes, ele disse que ela estava ainda precisando do aparelho para respirar, que não estava conseguindo respirar sozinha. Agora, minutos antes de começar o culto, ele já mandou dizendo que eles tiraram o respirador e ela já estava com dificuldade, mas estava respirando sozinha. Enfim, vocês me ajudam a orar por ela? Vamos orar, meus irmãos? Desde o Éden, nós lutamos com isso.
Nada impede que nós aqui, daqui a alguns dias, semana que vem, lidemos com enfermidade. É muito comum isso. A enfermidade está presente no nosso meio desde o pecado. E nós precisamos buscar recurso onde não, porque nós não temos, então precisamos de recurso. Vamos orar? Vamos começar orando? Pai, nós te louvamos, Senhor, porque estamos numa série sobre oração. E nada melhor do que iniciar os sermões orando. E eu quero chegar na tua presença neste momento, Senhor, buscando a ti, buscando a tua face. Primeiramente pedindo que tu fale conosco por meio da tua santa e bendita palavra, sem a qual nós não saberemos viver. Nós precisamos da tua palavra para vivermos correta e piedosamente, para vivermos de uma forma que te agrade. Então eu peço, fale conosco hoje, mas eu também peço mais, eu peço que tu abençoe e continue abençoando a casa do pastor Daniel. Abençoe, Senhor, a Gisele, o Gui, a Maria, o Gabi, que agora está com febre, e também o Samuel, que não pegue nada, Senhor, que continue sadio, saudável. Em nome de Jesus eu peço, livra ele, Senhor, de qualquer ataque diabólico, livra, Senhor, de qualquer armadilha satânica que os tenta derrubar, frustrar, desanimar, impedir de estar em comunhão. Em nome de Jesus eu te peço. Eu também quero pedir especialmente, Senhor, pela Natália, essa irmã muito amada, querida que o Senhor nos deu, que essa noite passou mal, está no hospital agora, esteve entre a vida e a morte, ainda não saiu completamente de risco, mas já consegue com dificuldade respirar sozinha. Eu peço que tu a abençoe, Senhor, na recuperação, tanto desse mal súbito que teve, quanto da cirurgia pela qual ela passou, e que tu traga de volta a ela o bem-estar físico, a saúde, para cuidar da sua família, do seu marido, do seu filho, e glorificar o teu nome, Senhor. Que isso sirva de testemunho do teu poder e da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Gente, então, nós estamos numa série da oração do Pai Nosso e, como tal, eu expliquei no início, nós temos a instrução, nós temos Jesus ensinando desde o início como não orar. Depois ele vai dizer, então, orem assim, que é o quê? É a oração do Pai Nosso. E nessa oração nós entendemos as 6 petições. As 3 primeiras, nós já passamos por elas, lidam com relação à glória de Deus. Nós estamos pedindo o quê? Que Deus seja glorificado. É a santificação do seu nome, é o reino dele vindo à terra e a sua vontade sendo feita, bem como ela é realizada no céu. Lembram? Depois nós partimos para a segunda metade. Semana passada nós vimos que nós pedimos pão. Deus, ele cuida de nós. Ele resolveu a questão do pecado, ele enviou o Filho dele para morrer por nós, ele nos santifica, ele limpa o nosso interior, ele limpa o nosso coração, mas mais do que isso, Deus cuida do nosso bem-estar físico também. Deus atende às nossas necessidades, ou seja, tudo que tu tem dentro da tua carteira, na despensa da tua casa, o que tu comeu hoje e até aqui na tua vida, o emprego que tu tem, o salário que tu recebe, tudo, em última instância, vem do Senhor. É Deus que te dá para que tu viva uma vida que glorifique o nome dele. Ou seja, quando nós pedimos o pão de cada dia nos dá hoje, nós estamos pedindo, Deus, dá tudo o que eu preciso para que eu possa viver e glorificar o teu nome sendo fiel. Entendido? Lembram? Hoje nós vamos para a segunda petição da segunda metade, que na verdade é a quinta petição da oração, que é o perdão. E tem muita gente que desconhece sobre isso. O perdão ele é um tema muito desconhecido, confuso. Porque que perdão é esse? O que nós estamos pedindo? Nós já não fomos salvos. Como que a gente pede perdão agora? Eu tenho que todo dia pedir perdão, senão eu perco a salvação? Como é que é isso? Porque uma coisa tem que ficar clara. Essa oração é uma oração que Jesus está dando para nós fazermos ela todo dia. Lembram? Todo dia. Logo, se nós precisamos orar isso aqui diariamente, assim como o pão nós pedimos diariamente, o perdão também tem que ser pedido diariamente. Assim como nós precisamos do pão todo dia, nós precisamos de perdão todo dia, porque nós pecamos todo dia. Então, o que nós estamos pedindo aqui? O que nós estamos querendo? E eu quero que nós vejamos 4 coisas, 4 verdades sobre o pedido por perdão que nós fizemos ao Pai. Vamos lá? Vamos ler o verso primeiro? Está em Mateus capítulo 6, versículo 12, abre aí.
Quem não tem Bíblia está projetado. Quem tem, deixa de ser preguiçoso e abre em Mateus. Leia comigo. Mateus 6, verso 12. Diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Em primeiro lugar, a caráter de introdução, que fique claro aqui, que diferente do pão, o pão, eu falei semana passada, nós temos ele como promessa, uma garantia, lembram? Deus nos garante que atenderá às nossas necessidades mais básicas. No perdão, a coisa muda um pouquinho. Aqui, agora, nós estamos dando uma condição. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, na oração nós estamos dizendo: Senhor, usa como padrão eu. Tem uma condicional aqui. Está tendo uma condição aqui nessa oração. Então, vamos lá. 4 coisas que nós precisamos entender sobre esse pedido. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que nós somos culpados. A primeira coisa que tem que ficar muito clara aqui para nós é que nós somos culpados. E isso aqui, a cultura hoje ignora, ela despreza isso aqui. Hoje tu não vai encontrar na cultura alguém dizendo isso aqui para ti. Tu é culpado, tu fez algo errado, tu é digno de punição. Você não vai encontrar isso aqui. Hoje a cultura, ela não aceita esse Jesus que olha no teu rostinho e diz assim: tu é culpado. Porque o que Jesus está falando aqui é isso. Se nós precisamos pedir perdão, é porque nós fomos culpados de algo. Nós fizemos algo de errado. Por causa disso, é que nós precisamos então de perdão. A primeira coisa que tem que ficar clara sobre esse pedido é que nós somos culpados. Aqui nós estamos vendo então um Jesus que te chama de pecador. Tu está em dívida. Tu está devendo alguma coisa. Tu abriu uma conta e não pagou. Tem algum boleto que venceu aqui e tu não pagou. É isso que Jesus está falando. Tem uma dívida no teu nome e isso precisa ficar claro. Jesus não faz rodeios. Ele não faz muito drama. Ele vai direto ao ponto. Tu precisa de perdão. Tu errou e tu tem que pedir perdão. Isso aqui é uma coisa que tu não vai ver em outro lugar na cultura de hoje. Em segundo lugar, com relação a isso aqui, nós precisamos ter noção da nossa culpa. Por quê? Porque em Adão, Paulo diz em Romanos, em Adão, todos nós caímos, todos nós pecamos. Por causa de Adão, toda a raça humana agora, ela é pecadora, ela está em dívida, ela se rebelou contra Deus. O que Adão precisava fazer? Não comer o fruto. Só isso. Cara, não pega o fruto, não come, não mastiga. Não. Ele fez. A única ordem que ele tinha era de não comer aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele desobedeceu. Mas por que isso vem até nós hoje? Porque em Adão, toda a raça humana estava representada. Adão é o cabeça da humanidade. Ah, pastor, mas eu não acho justo assim. Não está certo isso. Ok? Desde que tu não aceite também Jesus como cabeça e o teu perdão em Cristo. Porque ele é também o representante dos salvos. Se tu não acha justo que Adão tenha sido o representante da raça humana com relação à culpa, tu também não pode aceitar que Jesus seja o teu representante na cruz. Pega a tua cruz, então, e vai ser sacrificado, vai ser morto lá, e vê se Deus aceita isso. E se reconcilia contigo. Tu acha que vai dar certo? Ou não? Isso tem que ficar muito claro. O tamanho da nossa culpa, nós temos que ter noção do pecado que nós cometemos. Em Adão, nós fizemos algo muito grave. Em Adão, nós fizemos algo gravíssimo. O nosso pai, Adão, tocou em algo que não podia ser tocado. E eu não estou falando do fruto, eu estou falando da gravidade da situação. Foi tocado em algo que não podia, a santidade do Senhor, a ordem desse pai bondoso. Não podia, e ele desobedeceu. Por causa agora de Adão, nós todos estamos em culpa, nós estamos em dívida. A dívida aqui é pecado, ok? Tu tem que entender que quando Jesus está falando dívida, é pecado. Nós pecamos
e precisamos que essa dívida seja paga. Por que que essa dívida é eterna? Porque, olha só, às vezes as pessoas perguntam, né? Se a pessoa simplesmente mentiu, foi uma mentirinha. Tu pegou isso aqui? Não, não peguei. E tinha pego. Pô, mas não fez mal para ninguém, não aconteceu nada. Por que que essa pessoa ela é digna do inferno? Por que que as pessoas... E geralmente nós temos a tentação, né? A tendência de pensar que a gente não é tão mal assim. De que nós não somos tão maus assim. Essa punição ela é exagerada, não deveria ser desse jeito. E eu quero tentar explicar para ti. Se você entender isso aqui, você vai entender por que que o pecado ele merece essa punição. Todo crime cometido, toda maldade cometida, ela deve ser retribuída na mesma medida. Ou seja, você praticou alguma coisa, um assassinato. Você mata uma formiga, tem punição? Sim ou não? Não. Por quê? Porque a dignidade da formiga, a honra dela, o valor dela é ínfimo. É ínfimo. Agora, você vai e mata um cachorro de raça. Tem punição ou não? Tem? Tem punição. Eu conheço uma pessoa que foi presa por ter matado um cachorro e esquartejado ele. Era um ritual, né, um ritual religioso satânico, estava oferecendo aos demônios, mas aquele ato em si não podia. Mas já teve punição. Por quê? Porque um cachorro vale mais do que uma formiga. Agora imagine você, alguém, um assassino que mata um ser humano. Ele é digno de punição ou não? Sim ou não? E infelizmente no Brasil a punição ela é leve, ela é muito leve. No máximo 30 anos na cadeia. No máximo. Assim, tem que ser o pior dos caras para ficar lá 30 anos. O merecido, biblicamente, era a morte. Matou, deve morrer. Mas não acontece, enfim. Por que isso? Porque um ser humano vale mais do que um animal. Ok? Agora imagina um crime cometido contra alguém que é eterno. Porque o pecado é isso. O pecado é uma atitude de rebelião, um crime contra um ser eterno. Gente, atenção aqui, por favor. Um crime cometido contra um ser eterno. Logo, a punição tem que ser eterna. Entendido? Se o crime foi cometido contra um Deus eterno, é justo que a punição seja eterna. É por isso que, independente do pecado, e todos nós cometemos pecados, independente de qual seja, todos merecemos o inferno. Todos merecemos o lago de fogo que arde eternamente. A verdade é essa. Todos nós merecemos isso, porque nós pecamos contra um Deus que é eterno, um ser eterno, de alta honra, de inestimável valor. Logo, nada se compara a isso em questão de penalidade. Só algo eterno. Então, tu precisa entender que o teu pecado, ele tem essa magnitude. O teu pecado não é contra uma pessoa somente. O teu pecado não é contra um animal, é contra um Deus eterno, criador dos céus e da terra. Por isso, esse pecado, ele é uma ofensa grave. Nós somos culpados. Quando Jesus está falando, então, que tu precisa de perdão, ele está olhando no teu olhinho e dizendo, tu é culpado, tu é culpada. Tu merecia o inferno. É isso que Jesus está falando. Simples assim. Jesus vai direto na ferida, né? Aqui eu quero perguntar para ti. A minha pergunta para ti é, você tende a pensar em Jesus como a cultura? Muito bom, Rebeca. Continue assim. Você tende a pensar em Jesus como a cultura? É uma pergunta retórica, cuja resposta eu espero que seja essa. Não. Por quê? Porque tu precisa conhecer esse lado de Jesus. Um Jesus que toca na ferida. Um Jesus que olha para ti e ele sabe exatamente aquilo que tu cometeu. Ele sabe qual é o teu pecado. Ele sabe, ele conhece os teus pecados. Jesus, ele identifica, ele nomeia
Nada passa despercebido para ele. E tu precisa ter essa noção de Jesus. Não só aquele Jesus paz e amor da cultura. Não só esse Jesus hippie, sabe? Um Jesus, tá tudo legal, tá numa boa, é nóis. Não, Jesus, ele olha para ti, ele enferrusca a testa e ele diz, tu é pecador. Tu tem culpa. Esse é o Jesus bíblico. É um Jesus não só paz e amor, um cara legal. Entendido? Além disso, eu quero que tu entenda que tu precisa... Passa ao próximo, por favor, que eu acho que já... Isso aqui tu precisa anotar. Anota isso aí. Não tem caneta, faz uma foto. Passa o próximo já, que eu já estou lá no segundo. Segundo, tu precisa dar nome aos teus pecados. Identifica eles. Identifica quais são os teus pecados. E quando tu orar pedindo perdão ao Senhor, dê nome aos teus pecados. Dê nome. Senhor, eu menti. Senhor, eu enganei. Senhor, eu adulterei. Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Dê nome aos teus pecados. Por quê? Porque nós vimos na primeira aplicação, Jesus conhece todos os teus pecados. Lembra que eu já falei aqui? Tu não pode orar a Deus achando que tu está contando uma novidade para Ele. Deus conhece tudo que tu vai falar antes que tu abra a boca. Ou seja, quando chegar diante do Senhor, chega com sinceridade, com o coração aberto. Dê nome aos teus pecados. E aqui tem que ficar muito claro para nós, para quem já é cristão. O teu arrependimento hoje, o teu pedido de perdão, como que é? Ele é mais pronto do que quando tu te converteu no início? Porque se nós estamos vivendo, trilhando um caminho de santificação, de purificação, ou seja, o pecado sendo limpo em nós, tu precisa necessariamente hoje ter um arrependimento mais pronto, mais rápido do que antes. O fato de tu sondar teu coração e identificar que não é um sinal horrível, é um péssimo sinal. Tu precisa entender que conforme tu cresce espiritualmente, conforme tu amadurece na fé cristã, o teu arrependimento precisa ser pronto, rápido. Tu peca, tu identifica e se arrepende. Quanto mais tu endurece o coração, mais demorado fica o teu arrependimento. E isso é um péssimo sinal. Entendido, gente? Amém? É sério isso aqui, porque nós estamos falando de um perdão que nós temos que fazer todo dia. Imagina você não orar todo dia pedindo perdão. Você não orar pedindo perdão a Deus. Como que é isso? Imagina a dureza do coração, a frieza de um coração que não ora a Deus pedindo perdão todo dia. Sendo que Jesus está dizendo para fazer isso. E eu expliquei aqui, Jesus ao ensinar essa oração, ele está dando uma oração canônica, que saiu da boca do Senhor. Tu não sabe o que orar, não sabe como orar? Faz essa oração aqui. Tu vai estar orando certinho, sem erro. Imagina você não orar pedindo perdão todo dia. Em segundo lugar, o que nós estamos pedindo quando clamamos por perdão? Em segundo lugar, nós estamos reconhecendo que nós somos responsáveis uns pelos outros. Entenda uma coisa. Você é responsável pelo teu irmão. Nós estamos pedindo perdão pelo quê? Nossas dívidas. Não é os meus pecados. Não são os teus pecados. Não são as tuas dívidas. Nós estamos orando a Deus e pedindo que Ele nos perdoe pelas nossas dívidas. Ou seja, não há, anota isso aqui, não existe pecado individual. Todo pecado é coletivo. Todo pecado é coletivo. O teu pecado prejudica o teu irmão. O teu pecado prejudica a tua família. O teu pecado prejudica a sociedade inteira. Por isso que o Brasil está vivendo o que está. É por isso que nós estamos nesse caos que tu está vendo aí essa semana, então, nem se diga, né? Por quê? Porque o Brasil está recheado de pecado.
Nós estamos pecando. Nós temos que orar ao Senhor e clamar perdão pelos nossos pecados, pelas nossas dívidas. O teu pecado, ele prejudica. O teu pecado, ele é comunitário. O meu pecado é comunitário. Ele prejudica essa comunidade inteira aqui. Essa comunidade da fé. Tu quer ver um detalhe? Vamos ler. Alguém, faz favor. Kennedy, pode ser tu, vem cá. Vamos ler no mic aqui para sair na gravação depois. Senão fica estranho, fica esse silêncio perturbador. Lê 1 Coríntios 5. Presta atenção nesse texto aqui, ó. É um capítulo curto, ok? 1 Coríntios 5. Aqui Paulo está tratando de um pecado que foi cometido por uma pessoa dentro dentro, que eu digo, no povo de Deus. Não foi dentro da igreja, tá, o prédio. Pode ler o capítulo 5 todo, do início ao fim. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isso é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado, e tiraram do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Presta atenção nesse texto. Lê de novo esse. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora, escrevo a vocês que não se associem com alguém que, se dizendo irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Obrigado. O que está acontecendo aqui? Paulo está falando de um cara que estava transando com a mulher do próprio pai, que era da mesma igreja, do mesmo povo. E Paulo está dizendo assim, vocês ainda estão se orgulhando disso aqui. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa inteira. O que ele está dizendo? Paulo está explicando que o pecado de um, ele afeta a massa toda, a igreja toda. O teu pecado não é individual, o teu pecado é comunitário. Por isso que Paulo termina o capítulo dizendo, não comunguem, não tenham um relacionamento com alguém que fizer isso. Não qualquer um, não é qualquer um do mundo. Alguém que se dizendo cristão viver desse jeito. Por quê? Porque vai prejudicar. O pecado de um afeta o outro. O pecado de um pode ter sido motivado pelo mau exemplo do outro irmão. O pecado nunca é uma coisa individual. Vocês já estão terminando o Antigo Testamento, né? Quem está fazendo culto familiar. Em Josué, capítulo 7, relata a história de Acã. O povo deveria destruir a cidade que eles iam invadir. O que ele faz? Ele pega uma capa para si, ele pega algumas coisas que ele gostou muito,
e o exército inteiro é derrotado por causa de um homem. Um homem levou a nação inteira à derrota. Assim é na igreja. Às vezes um pecado, ele acaba corroendo a comunidade toda. O teu pecado, o meu pecado, eles são comunitários, prejudicam a todos. É sério isso aqui. É sério isso aqui. Nós não estamos brincando. Nós não estamos de brincadeira. Nós precisamos extirpar o mal do meio de nós, como Paulo está dizendo aqui. Amém? O pecado sempre é comunitário. Tu precisa entender uma coisa: a derrota da igreja é a nossa derrota. O prejuízo da igreja é o nosso prejuízo. Não tem como a igreja ser afetada, prejudicada, e nós continuarmos numa boa. Não existe isso. Portanto, nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, 3 coisas que tu precisa observar aqui, ó. Tu precisa disso, precisa cuidar. Tu precisa. Passa o próximo ali, por favor. Tu precisa disso aqui com relação à santificação. Em primeiro lugar, tu precisa se arrepender dos teus pecados pelo nosso bem. Tu entende isso aqui? Não é que tu vai te arrepender dos teus pecados para tu estar bem com Deus, não é isso. Nós temos que perder de vista essa mentalidade de que é por mim. Eu preciso me arrepender do meu pecado para eu estar bem com Deus. Não, não. Na igreja não é assim. Você precisa vencer um pecado por causa de você? Também. Mas não é a primeira razão. A primeira razão é pela comunidade. Tu precisa entender isso aqui. Quer ver um exemplo? Paulo fala assim em Efésios 4:25. Aquele quem mentia, se eu não me engano, né? 4:25. Deixa eu abrir aqui, ó. Eu nem estava no esboço para eu ler, mas eu vou ler igual. Efésios 4:25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Por quê? Para tu não ser mais um mentiroso? Não. Para as pessoas acreditarem em ti? Não. Qual a razão? Por que Paulo manda isso? Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. A razão para tu vencer o pecado, para tu abandonar um pecado, a razão para tu estar bem com Deus é por causa da comunidade da fé, é por causa da igreja. Tu não faz isso por causa de ti, por causa da tua individualidade, da tua comunhão com Deus apenas. Tu precisa vencer essa barreira de individualismo. Na igreja não existe isso. Na igreja é a comunidade. Nós precisamos vencer os nossos pecados por causa do outro. Amém? Tu precisa vencer o teu pecado pelo nosso bem. Eu preciso que tu vença o teu pecado pelo nosso bem. Entendeu? Em segundo lugar, deixa eu só continuar explicando isso aqui mais um pouquinho. Quando eu estou falando disso, tem que ficar muito claro aqui. A nossa preocupação é com o corpo, é com a comunidade. Ou seja, por que nós falamos tanto sobre a necessidade de se dedicar, de frequentar aquilo que é essencial na igreja? Porque senão a igreja toda acaba frustrando, desanimando, minguando, enfraquecendo. Entendeu? Por isso que aqui, o pastor Daniel está ali para me apoiar. Ele mandou mensagem para mim na semana passada. Enfim, eu disse que nós conversaríamos. Aqui, tu não está disposto a congregar. O culto é uma responsabilidade. Ah, não quero ir no culto. Não tem problema. Encontra outra igreja. Ah, eu não queria ir no GC. Nós já estamos fazendo GC a cada 15 dias. É impossível que tu não te programe para a cada 15 dias estar no GC. Fiquei doente, pastor, estou mal. Ai, tudo bem, vai ter uma exceção ou outra. Mas questão de programação, organização, agenda,
Tem que ir. Tem que ir. Com todo o amor no coração, com todo o amor pastoral que eu tenho, e tu não vai ver outro pastor fazendo isso. Tu não vai ver. Não quer fazer assim, não quer ir no GC. Quando tiver, até mais ver. A porta é ali e tem outras igrejas por aqui. Vai. Com muito amor no coração. Com muito amor. Por quê? Porque o teu desânimo, a tua falta de vontade de não ir, vai afetar os outros. Vai afetar os outros. Tu lê no Antigo Testamento, o exército, quando ia para a batalha, o comandante ele dizia: quem estiver com medo, os covardes, podem voltar. Por quê? Porque um afeta vários. A nossa mentalidade tem que ser comunitária. Nós estamos congregando, somos um corpo, portanto, responsáveis uns pelos outros. Amém? Em segundo lugar, você não vence sozinho. Tu não vence sozinho. Para começar que não vence, precisou Jesus vir para vencer a nossa batalha. Começa por aí. Então tu não vence sozinho. A igreja é teu auxílio. Sabe o que eu tenho visto bastante? Eu trabalho com aconselhamento, você sabe. Eu vejo bastante. O camarada faz alguma coisa, ele peca. A mulher comete algum pecado. O que vão fazer? Uma terapia. Vai para uma terapia. Eu estou frequentando, fazendo sessões com um psicólogo. Mas e aí? Sabe o que acontece? Deixa eu tentar te explicar. Tu vai para uma terapia, lá o profissional, ele vai dizer assim: não tem problema, tá tendo crise no casamento, é melhor tu te divorciar. Se divorcia. Se tu não está sendo feliz, tu não tem que estar nessa relação. Mais problema para o pastor, mais problema para a igreja, mais problema para o povo todo. Tu entende que o único auxílio que tu tem é por meio da palavra de Deus, e Deus designou um povo para te ajudar a vencer os pecados, e esse povo é a igreja. É a igreja, é essas pessoas também cheias de pecado na tua volta. Esse é o povo que Deus te deu para tu vencer, lutar contra os teus pecados, fazer guerra contra eles e vencer esses malditos pecados. Amém? Eu tenho visto direto, as pessoas fazem alguma coisa e aí vão pedir conselho para um colega de trabalho. Vai no psicólogo, vai fazer uma terapia. Quer fazer terapia? Vai fazer uma terapia para decidir que roupa tu vai usar, que cor tu vai pintar a parede da tua casa. Com relação a pecado, é na igreja. É aqui, é na igreja. Certo, gente? Esse é o caminho que Deus deu. Deus deu o caminho para tu vencer os pecados. Deus deu o caminho. A vitória já foi conquistada por Jesus. Agora Deus está nos entregando, Ele nos entrega. E como isso se dá nesse povo aqui? Tem essa mentalidade, tem essa visão aumentada da igreja. O problema é que hoje muitos vão dizer: o meu pastor não tem condição, se eu falar com ele, ele não vai entender. Se eu falar isso aqui para o irmãozinho, ele não sabe o que eu estou passando. Mas aí tu vai num completo desconhecido, que fica com uma prancheta na mão, fazendo de conta que anota alguma coisa, e daí lá tu conversa tudo, abre o jogo, fala com... Aqui é o povo que Deus deu para ti e para a tua santificação. Amém? Em terceiro lugar, esse povo, essa igreja, a comunidade da fé, ela te ajuda quando ocorre isso aqui, ó. Pedido de ajuda, confissão e abrir o peito. E hoje na igreja tem muitos que lidam com seus problemas como se fosse individual, como se não precisasse de ajuda. Tu precisa entender que Deus te deu o povo, Deus te deu o caminho para vencer os pecados. Mas a tua tarefa é confessar, pedir ajuda, se abrir. Não adianta depois que o casamento fracassou, depois que já estão vivendo em quartos separados,
prontos para assinar os papéis do divórcio, só vir e comunicar: pastor, a gente decidiu se divorciar. Aí não adianta mais. Se eu quero receber notícia, eu vou assistir do telejornal, vou assinar o NH. Eu não quero receber notícia. Se em algum momento algum de vocês aqui decidirem por se divorciar, nem me fala. Eu não quero só receber notícia. Ou pede ajuda e nós vamos caminhar junto, ou não vem me dar notícia. A igreja é onde tu precisa confiar. É óbvio, confiança leva tempo. Por isso que nós precisamos congregar, tu precisa estar inserido nesse povo, frequentar semanalmente, conhecer, aumentar essa confiança, até que tu confie e abra o peito. Entende por que é essencial estar congregando? Nós precisamos de um povo assim, alguém que entenda os nossos pecados. Por quê? Porque também peca. Hebreus fala que Jesus nos entende porque ele sofreu as mesmas tentações. Jesus foi tentado assim como nós, com a diferença de que ele não pecou. Mas por que ele nos entende? Porque ele foi tentado. Aqui, em meio a esse povo, tu vai ser entendido por quê? Porque tu está em meio a pecadores também. Pessoas que também pecam. E podem te ajudar. Mesmo que às vezes seja dizendo: comigo acontece a mesma coisa. Comigo também é assim. E vocês vão caminhar juntos, trilhar juntos. Amém? Adiante. Em terceiro lugar, o que nós estamos falando então, pedindo? O que nós estamos confessando quando pedimos perdão? Assim como perdoamos. Em terceiro lugar, que nós somos o padrão do relacionamento que queremos. Você é o padrão do relacionamento que tu quer. Nós estamos pedindo perdão das dívidas, assim como perdoamos, lembra? Ou seja, tu está estabelecendo um padrão ali. O padrão é: Senhor, me perdoa assim como eu perdoo. O padrão é você. Nós somos o padrão que nós estamos querendo estabelecer para nós. Você é perdoado assim como perdoa. Nós estamos pedindo que Deus se relacione conosco, que Deus se relacione com a gente da forma como nós nos relacionamos com os outros, com o nosso próximo. O nosso pedido é que Deus reaja às nossas petições, que Deus se relacione conosco, atenda às nossas necessidades, conceda-nos bênçãos, conceda perdão, assim como a gente age com os outros. É isso que nós estamos pedindo. É uma questão de comunhão. Aqui tem que ficar claro, esse pedido de perdão, e agora é que eu quero explicar, não é um pedido de perdão para salvação. Não é um não cristão, ou alguém que era cristão e perdeu salvação. Aqui é um filho. É alguém que está chegando diante do Pai e dizendo: Pai nosso que está no céu. É um filho. Por que esse filho tem que pedir perdão? Porque ele desobedeceu. Vocês, quem é pai aqui? Quem é pai e quem é mãe? Acho que a maioria, né? Vocês gostam quando o filho desobedece? Gostam? Não, né? Nenhum pai gosta. Imagina Deus. Quando o teu filho faz algo que tu disse para não fazer, cria uma barreira ali. Há algum atrito no relacionamento. É isso que acontece quando nós pecamos. Por isso que nós precisamos chegar diante do nosso Pai, aquele que é nosso Pai. Ele não deixou de ser Pai. Assim como teu filho, tua filha, quando desobedece, não deixa de ser teu filho ou tua filha. Nós, quando pecamos, não deixamos de ser filhos. Nós apenas estamos com um relacionamento prejudicado. Nosso pai, ele está com uma cara meio torta para nós. Entendeu? Ele está com a cara assim meio... Eu postei há pouco tempo atrás, sabe? Todo pai e toda mãe tem que fazer, tem que aprender, né? Teu filho nasceu, na hora tu tem que aprender a fazer aquela cara, né? Tu não fala nada, só olha enfeuscado. Tu se tornou pai, se tornou mãe, já vem junto esse olhar assim. Já vem no pacote. É esse olhar que Deus está fazendo para nós quando nós pecamos. E nós, como filhos, precisamos chegar diante do Pai e dizer: Pai, me perdoa. Mas me perdoa assim como eu também estou perdoando os outros.
Tu entendeu? O teu relacionamento com Deus é que precisa ter essa atitude, esse pedido de perdão, para o qual tu estabelece o padrão. Por isso que é necessário que tu perdoe. Por isso que tu tem que perdoar, senão tu não é filho. Existe cristão que não perdoa? Existe? Não. Se tem uma coisa na Bíblia que não é opcional para o cristão, é o perdão. Não tem opção. Jesus falou, né, perdoar 70 vezes 7. Ali não é, 490. Então o irmão pecou contra ti 489 vezes. Aí pecou de novo. É a última. Depois disso, Jesus já não falou mais. Não. Ali é uma medida exagerada de perdão. Quer dizer que tu perdoa tantas quantas forem necessárias. Ou seja, o cristão, ele precisa perdoar. Se não faz, não é filho. A questão é, a tua atitude não é uma proporção de medida. Senhor, eu perdoei 3 vezes, então eu mereço 3 perdões teus. Não é isso. A questão é a atitude. Senhor, eu perdoei. Me perdoa. Me perdoa como eu tenho perdoado. Porque se tu não perdoa, então tu não é filho. Ao ser tornado uma nova criatura, você necessariamente recebe uma natureza perdoadora. Você precisa perdoar. Então a minha pergunta para ti é, tu tem amargura contra alguém? Tem alguém que te ofendeu, fez alguma coisa contra ti e tu ainda lembra? Tu ainda lembra assim e tu não só lembra, mas tu sente uma injustiça, assim, mas eu devia ter feito tal coisa, eu precisava ter feito, eu ainda vou fazer tal coisa. Sim ou não? Se tiver, é isso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Tu tem que vencer isso aqui. Por quê? Porque se tu é filho, tu tem que perdoar. A questão de nós perdoarmos os outros é que identifica se nós somos filhos ou não. O N. Gruden diz assim, ó, eu quero ler para vocês. O N. Gruden fala assim: essa oração diária pelo perdão dos pecados não é um pedido para Deus nos dar a justificação, muitas vezes, por toda a nossa vida, porque a justificação é um evento anterior que ocorre imediatamente depois que confiamos em Cristo com fé salvífica. Tu confia em Cristo, Ele é teu Salvador, então tu é justificado. Tem perdão, tu é salvo. A questão não é essa aqui. Antes, a oração diária pelo perdão dos pecados é um pedido para que a comunhão paternal de Deus conosco, rompida pelo pecado que o desagradou, seja restaurada e que Ele se relacione conosco mais uma vez, como pai que se alegra com os filhos a quem ama. Portanto, não estamos nos dirigindo a Deus como um juiz eterno do universo, mas como a um pai. É uma oração pela qual desejamos restaurar o relacionamento com nosso pai, interrompido por causa do pecado. Entendeu? Você está pedindo perdão para o teu pai. Pai, eu pequei. Eu preciso recuperar, restabelecer essa nossa relação. A relação com Deus, ela é prejudicada quando há pecado. Quem pede perdão, mas não perdoa, não entendeu o peso do próprio pecado, que foi o que eu expliquei antes, que é algo eterno. Se tu quer muito ser perdoado, e todos nós queremos, me perdoa, mas tu não perdoa, tu está mostrando que não tem essa natureza. Considere analisar se Jesus é de fato teu Salvador. Entendeu? É essencial isso aqui. Vamos ler mais um texto? Leandro, lê para nós. É Mateus 18. Estou indo para o final já. Pega o mic aqui, ó. Mateus 18. Tu vai ler do 23. Do 23 ao 35. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos.
Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que, assim, a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E, indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Então, o que Jesus está mostrando aqui para nós? Uma pessoa que não é perdoadora. Uma pessoa que dá testemunho de que não se arrependeu. Ou seja, se tu não perdoa, se você é incapaz de perdoar, você está dando um forte testemunho. Eu não estou dizendo que tu não se arrependeu, de que tu não é cristão. Eu estou dizendo que você está dando um forte testemunho de nunca ter se arrependido. Se você é incapaz de perdoar, se você guarda amargura, rancor, você está dando um forte testemunho de alguém que nunca se arrependeu. John Stott diz assim: uma vez que nossos olhos foram abertos para a enormidade de nossa ofensa contra Deus, em comparação com isso, as ofensas que os outros nos fizeram são extremamente frívolas. Extremamente frívolas. Se, por sua vez, tivermos uma percepção exagerada das ofensas cometidas pelos outros, isso prova que minimizamos as ofensas que nós cometemos. Ou seja, a medida é você. A medida que você está dando é você. Perdoa as nossas dívidas, assim como também temos perdoado. Se você não perdoa, você não está dando testemunho de alguém que foi perdoado. A questão é, o perdão, ele é um testemunho, ele é uma comprovação da tua fé. Não existe fé sem obras, Tiago fala isso. O perdão é uma obra, é uma atitude, e nós já vamos ver o que é o perdão, mas o perdão é uma comprovação, é um testemunho da fé que você já recebeu. Entendido? Amém? Então, 3 coisas também que eu quero que você entenda aqui. Primeira delas, você precisa lutar contra a tua justiça própria, a tua autojustificação. Nós temos uma forte tendência de, quando é o nosso erro, o nosso pecado, aí você se justifica. Não, veja bem, eu fiz isso porque fulano fez tal coisa. Eu falei assim com minha esposa porque antes ela gritou comigo. Geralmente nós temos uma forte tendência de justificar o nosso erro, o nosso pecado. Ao passo que quando é contra nós, nós queremos justiça de acordo com a nossa medida. Mas isso não está justo. Deveria ser desse jeito. Não é justo que isso seja dessa forma. Teria que ser tal. Você não espera a justiça de Deus. Você quer colocar a sua autojustiça. Ou seja, você precisa lutar contra a justiça própria e a autojustificação. Pare de se explicar quando alguém confrontar o teu erro, o teu pecado. Se isso está sendo justificado, ou seja, Jesus já não justifica mais. Tu tem que imaginar que você vai se explicar para Deus, não para um irmão. Os irmãos, eles vão aceitar, não vão discutir, né? Tudo bem, ok. Mas
E Deus, no dia do juízo, quando confrontar os teus pecados, aqueles que tu cometeu, disser, por que tu fez isso aqui? Tu vai dizer a mesma coisa que falaria para os irmãos? Ah, Senhor, eu pequei por causa disso. Olha bem, não teria como não ter feito. Foi o que Adão fez. Não foi? Adão, por que tu comeu do fruto que eu disse para não comer? Ah, Senhor, a mulher que tu me deu. A mulher que tu me deu. Ou seja, a culpa, na verdade, segundo Adão, era de Deus. Não justifique o teu pecado. E aí Jesus poderá ser o teu justificador. Amém? Segunda coisa. Nós precisamos entender que isso aqui, essa oração, esse pedido que nós estamos fazendo, é o lavar dos pés. O lavar dos pés. Olha só, eu nem ia ler, mas vamos ler João 13, 10 para tu entender a ilustração. João 13, versículo 10. E tu tem que ler porque não está na projeção. João 13, verso 10 diz assim. Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. O que Jesus está falando aqui? Aqui é a cerimônia do lava-pés. Jesus estava lavando os pés dos discípulos. E ele está dizendo assim, ó, vocês já estão de banho tomado. Vocês só tem que lavar os pés. Vocês já estão limpos. Só tem que limpar os pés. Porque na época se andava de sandálias. Era terra, chão. O pé ficava empoeirado. Mas não o corpo. Jesus está ilustrando aqui o que? O perdão, a justificação, o banho, nós já recebemos. Nós precisamos só limpar os pés todos os dias. Tu entendeu? Quando Jesus está ilustrando isso aqui, quando Jesus está fazendo esse ato, ele está ilustrando para nós a nossa justificação. Quando você ora pedindo perdão todo dia, não é o perdão da salvação. Senhor, eu quero de novo que tu seja meu salvador. Não é isso. Tu já é filho. Senhor, restabelece a relação que nós tínhamos. Perdoa o meu pecado. Tu só está lavando os pés. Entendeu? Em terceiro lugar, a comunhão com Deus, ela é influenciada, e eu diria mais, ela é diretamente influenciada pela comunhão com os irmãos. Por isso que o perdão é algo importante. O perdão é uma parte importantíssima da oração. Tu precisa entender que esse é um pedido diário que tu tem que fazer, porque isso envolve a comunhão com os irmãos. E por envolver a comunhão com os irmãos, envolve diretamente a tua relação com Deus. Entendido? Amém? Então, adiante. Em último lugar, quarto lugar, afinal, o que é o perdão? O que é perdão? Porque a gente fala disso, e até agora não expliquei exatamente o que é, né? A gente entendeu que tem que perdoar. Mas o que é o perdão? Em primeiro lugar, o perdão é imitar o perdão divino. A gente precisa entender, então, o que é o perdão divino. Lê comigo aí, Hebreus 10, versos 16 e 17. Hebreus, capítulo 10. O autor de Hebreus está fazendo uma citação de uma passagem do Antigo Testamento. E ele diz assim, ele escreve assim, Hebreus 10, versos 16 e 17. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Ou seja, o nosso período, é o tempo da nova aliança. Imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta, verso 17, acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Está assim na de vocês? Um detalhe, uma pergunta. Deus é onisciente? Sim ou não? Onisciente é conhecer todas as coisas. Deus conhece todas as coisas? Sim. Alguém onisciente esquece? Tem amnésia? Então, como que Deus está dizendo que não vai lembrar? Como que Deus... O que é isso aqui? Veja que Deus está dizendo, jamais me lembrarei. Ele é onisciente. Basicamente, Deus está dizendo assim, que ao nos perdoar, Ele opta, Ele toma uma atitude de não considerar mais aquela falha.
Por quê? Porque aquilo ali já foi pago. Em Cristo foi resolvido. Entendeu? Amém? Quando Deus está dizendo jamais me lembrarei, não é que Deus vai esquecer. Não é que Deus apagou da memória. Ele, do que está falando? Não sei. Sabe? Deus não vai olhar para ti. Pecado, que pecado? Eu não sei do que está falando. Deus não esquece. Ele opta por não lembrar. Ele toma uma atitude positiva. Ele ativamente escolhe não lidar com a tua ofensa, com o teu pecado, da maneira que tu merece. Porque já foi pago. Esse é o perdão divino. É isso que acontece. Agora, o padrão para nós é exatamente esse. Olha o que Paulo fala em Efésios capítulo 4, versos 31 e 32. Efésios 4, 31 e 32. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria. As crianças estão dele gritar aqui, já está errado. Já tem problema. Gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Verso 32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Está vendo como também? Assim como perdoamos, como também. Entenderam a relação? Nós perdoamos assim como Deus nos perdoou em Cristo. Paulo está dizendo, não existe perdão como a cultura quer que tu perdoe. Não existe perdão do jeito que o fulano B está explicando. Não é. Perdão é como Deus perdoa. Fora isso, não é. Tu pode dar qualquer outro nome, menos perdão. Perdão é quando é de acordo com o que Deus fez. Tu perdoa como Deus perdoou? Então, ok. Se não, não é. O padrão para nós é o perdão divino. Entendido? Em segundo lugar, o perdão, então, é uma promessa e uma resolução. Perdão é uma promessa e uma resolução. É uma promessa que você faz para outra pessoa e uma resolução que você toma para si. Grava isso aqui. Perdão é uma promessa que você faz para o outro e uma resolução que você toma para si. Como assim? É a ideia, o entendimento de não levantar mais acusação. Perdão o pecado é uma falha, ok? É um erro, uma dívida. Quando nós pedimos perdão, nós estamos dizendo, cancela essa dívida. Quando nós pedimos perdão a Deus, nós estamos dizendo, cancela essa dívida. Não foi isso que ele fez? Paulo vai dizer aos Colossenses que havia um escrito de dívida que pesava contra nós. Havia uma escrita de dívida contra nós. O que Jesus fez? Ele apagou esse escrito de dívida e cravou ele na cruz. Ou seja, não há mais acusação. Agora não tem mais como o acusador chegar diante de Deus e falar dos nossos pecados. Não adianta mais, porque já foram apagados. Em Cristo, os nossos pecados foram apagados. Logo, qualquer um pode chegar diante de Deus, o acusador, o diabo, o inimigo, Satanás, pode chegar diante de Deus e levantar a acusação contra você, e Deus vai dizer, está pago. Está pago. Não pesa mais. Não existe mais esse escrito de dívida. Está apagado. Está pago. Bendito é o nome do Senhor. Coisa linda isso aqui. Coisa linda isso aqui. Não tem mais acusação. Deus não esquece. Ele sabe que tu fez, mas Ele age contigo com base no que Cristo realizou. Cristo apagou esse escrito de dívida. Logo, não há mais acusação. Deus não tem mais acusação contra ti. E Ele não ouve mais acusação contra ti. Amém? É assim que nós agimos com o próximo. É assim que nós fazemos. Nós estamos dizendo, quando concedemos perdão, nós estamos prometendo que não haverá mais acusação contra aquele erro ali. Ah, mas tu mentiu para mim. Não, não há mais acusação. Foi perdoado. Entendeu? E ao mesmo tempo nós estamos tomando a resolução de não levantar mais acusação. Então, o perdão é nós não levantarmos acusação contra a pessoa para nós, para ela
para os outros e para Deus. Cara, grave isso aqui é para a vida. Isso é para a vida, eu estou te dando ouro em forma de palavra. O perdão é uma promessa de tu não levantar mais acusação contra a pessoa, para ela, para si, para os outros e para Deus. Você não levanta mais acusação contra ela. Você não diz, ele fez tal coisa e merece tal coisa. Entendeu? Aquela acusação, como ainda querendo justiça. O perdão é você confiar, é você saber que foi pago. O escrito de dívida foi apagado. É assim que nós agimos. Então eu quero que tu tome nota ou grave isso aqui. O perdão é a firme resolução de não levantar acusação contra quem pecou contra nós diante de Deus, da própria pessoa, das outras pessoas e diante de nós mesmos, confiando que em Jesus as dívidas foram pagas e justiça foi feita. Isso é perdão. Isso é perdão. Então, algumas coisas que tu precisa entender. Primeira delas, nós temos que perdoar quando? Sempre. Sempre. Certo? Você terá a tendência de não perdoar, você pode ser tentado a não perdoar, aí você fazendo isso, você se torna pecador. Você agora tem uma dívida. Quando você não perdoa, você passa a ser o ofensor. A fé cristã é uma coisa insana para o mundo, né? A mentalidade mundana não entende isso. Como que ao não perdoar uma ação má, um pecado cometido contra mim, faz eu agora me tornar culpado? E é isso que você se torna quando não perdoa. Ao não perdoar, você se torna o culpado. Então você deve perdoar sempre. Não perdoar é pecado. E não é uma questão de fé. Entenda, perdoar não é uma questão de fé. Você não pode dizer, eu não consigo perdoar, eu não tenho fé suficiente para perdoar. Não precisa. É uma questão de obediência. Vamos ler mais um texto? Estou indo para o final, pessoal. Aguenta mais um pouquinho só. Olha só, Lucas 17. Gabriel, tu pode ler para nós aqui? Faz favor. Lucas 17. Versículos 3 até o 10. Lucas 17, do verso 3 até o 10. O perdão e a fé. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, presta atenção aqui. Aumente-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a essa amoreira, arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Isso aí, obrigado. Jesus está explicando o que para eles? Quando Jesus explica sobre o perdão, eles dizem, então aumenta-nos a fé, a gente precisa crer mais para fazer assim. Jesus está dizendo, não, tu não entendeu. É só uma questão de obediência. Assim como o servo que depois de trabalhar tudo ele vem e ele não vai sentar na mesa com o patrão, com o senhor dele, ele tem que esperar, depois que o patrão come, ele senta e come, e ainda assim ele não tem razão para agradecer. É só uma questão de obediência. Assim é o perdão. Você não tem que ter fé a mais para perdoar. Você só precisa obedecer. Entendido? Amém? Então,
8 coisas que o perdão não é. Nossa, fala 8, o pessoal já... Como assim? 8 coisas, vai mais 45 minutos. Não, é bem rapidinho. 8 coisas que o perdão não é. Tu precisa entender isso. Por quê? Como eu disse, tem muita gente explicando e explica errado. Hoje tem muita confusão sobre o que é perdão e o que não é. É uma ideia, um entendimento errado sobre o que é perdão. Então, vamos corrigir isso. Primeira coisa, que o perdão não é. O perdão não é uma aprovação ou diminuição do pecado. Tu não pode dizer, não foi nada. Sabe, a pessoa te pede perdão e tu diz, não foi nada. Foi sim. Jesus foi para a cruz por causa disso. O nosso Senhor morreu por causa daquilo ali. E tu vai dizer que não foi nada? Então não é isso. Tá ok? Em segundo lugar, o perdão não é permitir o pecado. Não é permitir o pecado. Não é você, então, perdoei, então deixa fazer. Sabe, a criança pede perdão para o papai. Não, tudo bem, é que ele pediu perdão, então deixa fazer. Não. Um familiar drogado. Tu não vai deixar um familiar drogado dentro de casa, roubando as coisas de dentro de casa, porque ele pediu perdão. Não é isso. Então não é o fato de você permitir o pecado. Também não é uma negação. Sabe, dizer, eu negar que aquilo ali foi um pecado. Ou, como exemplo que eu dei, não foi nada. Foi, é um pecado, é um erro. Não diga isso não é perdoar. Também não é esquecer. Lembra que eu falei, Deus é onisciente, Ele lembra. Ele só age de forma diferente quando Ele perdoa. Assim é o perdão. Que bom se você conceder perdão e esquecer aquilo ali. Mas nem sempre vai. Às vezes você vai lembrar. E às vezes você foi ofendido, você sofreu um pecado e aquilo foi sério. Aquilo machucou, aquilo foi grave. Às vezes tu vai lembrar e vai entristecer. Às vezes tu vai lembrar e vai doer aquilo ali. Perdão não é esquecimento. Perdoar não é esquecer. Entendido? Além disso, também não é sentir mais dor. Então, perdoar não é esquecer ou não sentir mais dor. Por quê? Porque você pode lembrar e aquilo ali vai continuar doendo. Nós teremos ausência de dor na eternidade. Lá é que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Amém? Além disso, também não é confiar imediatamente. Quando você perdoa, tu não está dizendo para a pessoa, voltei a confiar em ti. Imagina algum pedófilo que vem à igreja, convive com a gente, e lá pelas tantas nós descobrimos que é um pedófilo. Tu vai permitir que ele continue vindo e tu deixando o teu filho para ele cuidar? Sim ou não? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas não quer dizer que nós não perdoamos. Nós perdoamos, mas não confiamos. A confiança é uma coisa que tu leva tempo para construir. Entendido? Quando um cônjuge engana, trai, adultera, você perdoa? Se você continuar casado, você levará tempo para confiar. Às vezes o camarada erra, adultera, pede perdão, a esposa perdoa, aí do nada ela pergunta, por que tu tá mexendo no celular essas horas da noite? Por que tá levando o celular pro banheiro? E o bonito ainda quer ficar brabo. Ele, não confia mais em mim. É óbvio que não. Não confia. Não confia. É normal. Perdoar não é confiar imediatamente. Levará tempo. Um marido violento, um marido agressivo, ou mulher também, às vezes tem mulher agressiva. Não é confiar imediatamente, ok? Além disso, o perdão não é um sentimento. Tem vários que dizem, pastor, eu sinto que não perdoei. Não, mas é que tu está entendendo errado o perdão mesmo. O perdão não é um sentimento. Não se trata de tu sentir ou não. O perdão, lembre-se, é uma promessa e uma resolução. Você promete que não haverá mais acusação. E você vive de forma resoluta com essa decisão. Perdão não é um sentimento. Também não é negligenciar a justiça. Se alguém aqui, um marido, bate na esposa, o que vai acontecer? Vai pedir perdão? A esposa perdoa? Perdoa. A igreja perdoa? Perdoa.
Imediatamente após, nós vamos chamar a polícia. Logo após isso, nós chamaremos a polícia e nós vamos registrar um boletim de ocorrência contra quem fez isso. Perdoar não é negligenciar a justiça. Não é. Você precisa, mulher, se você sofre agressividade em casa, se você está sofrendo algum tipo de abuso, violência, você tem o dever de chamar os pastores e abrir um boletim de ocorrência. Senão você estará prestando falso testemunho, mentindo. Amém? E por último, o perdão não é reaproximação. Às vezes alguém vai pecar contra você, você vai perdoar e não vai mais querer conviver com a pessoa. E está tudo bem. É sobre isso e está tudo bem. O que é o perdão? Vocês vão ouvir alguns dizendo que não é reconciliação, e é. O que é a reconciliação? É religação, religião, religar. É religar. Não há mais barreira de inimizade no meio. Houve uma reconciliação, mas não houve reaproximação. Imagina, Gabriel vem aqui, faz alguma coisa contra mim, me agride e pede perdão. Problema nenhum. Mas eu posso optar de não conviver mais tanto com ele. Me afastar um pouco. Eu perdoo, mas eu só me afasto um pouco. Nós estamos reconciliados. Em Cristo, nós estamos em paz. Houve reconciliação, mas não há reaproximação. Entendeu? Portanto, é isso que às vezes envolve o casamento. Tem casamentos em que não tem como continuar. Por isso que a Bíblia fala, Mateus 19, 1 Coríntios 7, situações em que o casamento pode ser rompido, em que pode haver divórcio. Adultério é um e abandono é outra. Violência entra em abandono. Ou seja, são situações em que há perdão, mas não tem reaproximação. Entendido? Então, o perdão é, basicamente, o cancelamento da dívida. Em primeiro lugar, é cancelar a dívida, não existe mais. Em segundo lugar, é confiar na justiça de Deus. Você não vai basear o seu relacionamento com as pessoas naquilo que ela fez contra você ou você contra ela. Você não vai fundamentar o relacionamento no erro que aconteceu. Ok? E por último, não é, é o abandono da vingança. Você não vai mais querer agir contra a pessoa, fazer algo com as tuas próprias mãos, você punir a pessoa. Tem gente que não perdoa como forma de punição. Isso é errado, é pecado. Entendido? Por último só, não é desculpa. Quando é pecado, você não pede desculpa. É perdão. Quando você pecou, você não pede desculpa, você pede perdão. O termo bíblico para o pecado é perdão. Você me perdoa? Não existe me desculpa. Ok? Me desculpa é tirar a culpa, né? Desculpa. Não, você continua com a culpa. Só que ela foi apagada, foi perdoada. A culpa é tua. Então é perdão. Cancelamento da dívida. E eu quero dizer, encerrando, larguei a Bíblia, para você aqui hoje, que em Jesus tem perdão. Em Jesus nós encontramos perdão. Eu não sei como está o teu dia, eu não sei como foi tua semana, eu não sei como está a tua relação com Deus Pai, eu não sei como você está em Cristo, mas eu sei que nele tem perdão. Fica de pé. Em Jesus nós encontramos perdão. Adão negligenciou isso aqui. Adão negligenciou isso aqui totalmente. Adão, ele não teve mais comunhão com Deus, ele perdeu a comunhão, ele perdeu esse relacionamento íntimo com Deus. Por quê? Porque ele pecou e ele agiu mal. Por causa disso, hoje, nós sofremos a consequência dos relacionamentos rompidos, prejudicados, uma bagunça. Em Jesus isso foi resolvido. Efésios 2,14 fala que Jesus derrubou a parede de inimizade. Em Jesus tem perdão, reconciliação. Em Jesus isso está resolvido. Cancelamento de dívida.
Amém? Deus é um pai que quer que os seus filhos cheguem a Ele querendo recuperar a plenitude desse relacionamento. Como filhos, nós temos o dever de chegar diante do Pai e pedir: Pai, perdão. Perdoa assim como eu tenho perdoado. Se tu confia em Jesus, tu tem perdão. Se você ainda não confia em Jesus como Salvador, hoje tem uma oportunidade para que você se arrependa e se reconcilie com Ele. Se reconcilie com Deus por meio de Cristo Jesus. Vamos orar? Amém? Inclina a tua cabeça, clama a Deus, confessa os teus pecados. Se você pecou contra alguém aqui hoje, peça perdão antes de tomar a ceia, mas não deixe para depois, o pecado é uma coisa séria. Pai, estamos em tua presença, Senhor, rogando a ti, Senhor, rogando a ti, Pai nosso, que perdoe os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado, Senhor, porque de fato nós somos filhos teus, nós nascemos de novo, somos novas criaturas, e o testemunho que damos é de que perdoamos o nosso irmão, perdoamos o nosso próximo, e por isso nós pedimos: perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos aqueles nossos devedores. Em nome de Jesus eu peço, abençoe meu irmão, minha irmã que está aqui e que depende de perdão para a reconciliação contigo, que precisa ter esse relacionamento recuperado, restabelecido. Abençoe, Senhor, para que confie na tua justiça, para que confie em Cristo como aquele que apagou o escrito de dívida que pesava contra nós. Ó Deus, olha para nós misericordiosamente, atende a nossa necessidade, não só do pão, mas também do perdão. Em nome de Jesus eu te peço, no bendito nome de Jesus. Amém.